Galera, vamos lá com mais uma videoaula e hoje nós iremos tratar com as operações envolvendo os radicais, ok? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com as 4 operações básicas da matemática, só que também com os radicais, ok? Então, eu vou colocar aqui diferentes exemplos dessas operações onde nós estaremos trabalhando com os radicais, ok? E a partir daí nós vamos conversando e eu vou explicando, ok? Bem devagar, bem pausadamente, para que todos venham entender, beleza? Então vamos lá, mãos à obra. Então nós temos o primeiro exemplo aqui, onde eu tenho uma operação de adição envolvendo 3 radicais, tá? Então eu tenho raiz cúbica de 27, que está somando com raiz cúbica de 125, que está somando com raiz cúbica de 343. Perfeito? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver as raízes, tá? Resolver esses radicais. Então, lembra lá a dica que eu deixei para vocês? Qual era o método que nós iríamos utilizar para resolver os radicais? Que era o método da fatoração? Então, perfeito. Então, vamos fatorar todos esses números, igual nós fizemos anteriormente. Então, o primeiro número que eu vou fatorar, 27. Então, vamos colocar aqui, ó, 27, e eu vou fatorar o 27 em números primos, tá? Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok? Então vejam só, o meu índice é 3, eu vou agrupar os meus fatores aqui de 3 em 3. Então, olha, perfeito. E então eu vou reescrever aqui o meu número 27, que vai dar 3a ao cubo. E eu vou escrever embaixo aqui desse meu radical o nosso resultado, tá? Então vai ficar assim: raiz cúbica de 3 ao cubo, que soma, ok? Então eu vou fatorar o outro número. Qual é o outro número? 125. Então vamos lá. 125 que vai ser fatorado. 125 termina em 5, então para o número primo aí que é possível essa divisão é o 5. Então 125 dividido por 5, puxa professor, não sei o que eu faço. Ótimo, utiliza a tabuada, tá? Ah, mas vai demorar muito. Perfeito, sem problema, galera. Olha, é importante saber, é importante conhecer a tabuada, mas não precisa entrar em paranoia caso não consiga, tenha dificuldade. Mantenha uma tabuada em mãos, tá? Perto de você, você vai consultando, vai praticando essas divisões, mas também, olha, utilize também a calculadora. A calculadora, gente, estamos em pleno século XXI, tá? E esse dispositivo, ele serve para nos auxiliar. Observe, nos auxiliar, ok? Ele não pode substituir a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de resolver contas, tá? Então ele vem para nos auxiliar, para facilitar, mas é importante nós sabermos fazer, tá? Então, eu tenho dúvida, não tem problema, eu estou com dificuldade, não tem problema, resolve numa folha para você aprender, para você fixar bem, pegar o jeito de como resolve e depois confere na calculadora aqui, tranquilo, beleza? Então, ótimo, vamos lá. 125 dividido por 5, vocês vão encontrar que é igual a 25. 25 é divisível por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5, que vai dar 1. Perfeito. Então eu fatorei o meu radicando 125 em fatores primos, que eu também vou agrupar, olha o índice aqui, 3. Então eu vou agrupar aqui os meus fatores de 3 em 3. Então eu vou escrever o meu número 125 igual nós fizemos anteriormente, que vai dar 5 ao cubo. Então eu vou escrever aqui o que eu encontrei aqui embaixo. Vamos lá.
raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. Ok? Perfeito. Então, nós vamos agora fatorar quem? O próximo radical, que é o 343. 43. Então, nós vamos fatorá-lo em fatores primos. Então, nós veremos que o 343 ele é divisível pelo fator primo 7, ok? 343 dividido por 7 dá 49, que também é divisível por 7, que vai dar 7, que também é divisível por 7, vai dar 1. Perfeito! Fatoramos o meu 343 em fatores primos. Então, olhem só, também é cubo, então nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, os 3 aqui vão ser agrupados, então vai dar 7 a terceira, ok? Então, eu vou escrever aqui o 343 em fatores primos. Então, vai ficar lá, mais raiz cúbica de 7 ao cubo. Perfeito? Legal. Feito isso, o que nós faremos? Tá? Nós utilizaremos aquela propriedade dos radicais que fala o seguinte, olha, quando o meu expoente é igual ao meu índice, nós podemos tirar o meu radicando da raiz e cancela o meu radical. Então, veja só, ó, esse 3, esse cubo é igual, igual, igual. Então, todos são iguais. Então, se todos são iguais, eu posso cancelar. Eu corto a raiz, vai sobrar apenas quem? Vai sobrar apenas o meu número. Então, vai ficar 3 mais 5 mais 7. Olha lá. Então, feito isso, só tem uma adição simples aqui, tá? Então, retomando, tá? Observem, fatoramos, encontramos os fatores primos, ok? Então, nós reescrevemos o meu radicando aqui na forma de fator primo com expoentes, ok? Como o meu expoente é igual ao meu índice do radical, eu posso cortá-los e vai sobrar apenas o meu número propriamente dito. Então, eu tenho 3 mais 5 mais 7. Resolvendo isso, 3 com 7 dá 10, com 5 vai me dar 15. Ok? Bom, vamos lá, gente. Então, nosso próximo exemplo, eu tenho uma operação envolvendo uma adição e uma subtração, ok? Então, vamos lá. Mesma coisa que o anterior, nós vamos iniciar a resolução deste problema, fatorando os meus radicandos em fatores primos, ok? Então, primeiro, vamos lá, 48, fatorando 8 é par, então podemos começar pelo 2. 48 dividido por 2 vai dar 24, dividido por 2 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, 3 por 2 não dá, precisa dar número inteiro aqui, então vai ser por 3, que é o meu próximo número primo, que vai dar 1. Perfeito. Então vamos reescrever, olha lá, aqui não aparece número nenhum, mas nós sabemos que tem um 2 porque é raiz quadrada, nós vamos agrupar aqui os meus fatores de 2 em 2. Então aqui vai dar 2 a segunda, aqui 2 a segunda e aqui o 3. Então nós vamos reescrever o meu 48 dessa forma. Vai dar 2 a segunda, que multiplica 2 a segunda, que multiplica 3. Então vamos reescrever aqui a minha
raiz quadrada de 48 daquela forma que nós encontramos os nossos fatores aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 3, ok? Mais. Então nós vamos fazer a mesma coisa com o 147, perfeito? Então vamos fatorar aqui o meu número 147. Então vamos lá. O número 147, ele é divisível por quem? Então vamos lá. Ele é divisível por 2? E nós achamos que ele não é divisível por 2. E por 3? Será que ele é divisível por 3? Eu acho que ele é divisível por 3. Então 147 ele é divisível por 3. Então 147 dividido por 3 vai dar 49. 49 é divisível por 3? Não, mas é por 7. Então 49 por 7 dá 7. 7 por 7 vai dar 1. Ótimo. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos reescrever o 147 agrupando os meus fatores aqui de 2 em 2. Então aqui eu só tenho 3, então vai dar 7 ao quadrado. Então 147 nós vamos escrever 3, que multiplica 7 ao quadrado. E vamos colocar aqui, ó. Então a minha raiz de quadrado de 147 é a mesma coisa de que 3 vezes 7 ao quadrado, ok? Então, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fatoração do 300. Então, vamos lá. 300, termina em 0, 0 é par, então vai dar por 2. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2 vai dar 75. 75 é divisível por 2? Não, ele não dá número inteiro, mas ele é por 3. Então 75 dividido por 3 vai dar 25. Por quê? Porque 25 mais 25, 50, mais 25, 75. 25 por 3 não precisa dar inteiro. Então 5, como termina em 5, só é possível dividir por 5. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ótimo! Então vamos agrupar aqui o meu 300, os meus fatores aqui em 2 em 2. Então 2 em 2 vai ficar 2 ao quadrado. Eu só tenho 3, 5 com 5, 5 ao quadrado. E vou reescrever aqui 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica quem? 5 ao quadrado. Perfeito! E vou colocar aqui, ó, a minha raiz de 300, vai ser escrito aqui o meu 300 em fatores primos. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, beleza. O que nós fizemos até então? Nós pegamos o radicando e o fatoramos em fatores primos, tá? E agora nós vamos utilizar aquela propriedade da radiciação, aonde os meus fatores iguais ao meu índice pode sair fora da raiz. Então, olha, esse cara aqui sai fora da raiz, esse cara aqui sai fora da raiz. Por quê? Porque o índice é 2, eles têm expoente 2. Quem mais vai sair fora da raiz? Ó, aqui nesse radical, esse cara aqui sai fora da raiz, e aqui esse cara aqui sai fora da raiz, e esse também vai sair fora da raiz. Ok? Então, como que vai ficar? Vamos lá. Eu vou tirar todo mundo da raiz, ó. 2 saiu, ok? Esse também vai sair, que multiplica 2. Raiz quadrada de 3. Mais, quem que vai sair aqui? O 7. 7, raiz de 3, menos quem que sai aqui? Aqui vai sair, aqui vai sair o 2 e o 5. 2 vezes 5, raiz de 3. Ok? E agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos resolver as multiplicações aqui, ok? Sem problema nenhum, certo?
Então vai ficar aqui, 2 que multiplica 2 é igual a 4 raiz quadrada de 3, mais 7 raiz quadrada de 3, menos 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3, ok? E agora, gente, o que nós podemos fazer? Agora nós podemos fazer o seguinte, olha só que jogada. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, é o mesmo fator, é um fator comum para todos eles. Então nós não precisamos deixar os 3 com raiz quadrada de 3. Eu posso deixar apenas um, eu vou agrupar todos eles. Então vai ficar assim, eu vou colocar o que é número, os números que estão para fora do radical junto com os números e vou deixar um único radical, que é comum para os 3 fatores. Então vai ficar 4 mais, olha o 7 aqui, mais 7 menos 10, ok? O fator comum para eles não é raiz quadrada de 3, eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 3, certo? Por quê? Vamos lá, lembrando que era a mesma coisa que nós temos aqui em cima. Por que isso é possível? Porque se nós tivéssemos que resolver isso, lembra da propriedade distributiva? É exatamente o que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou resolver aqui embaixo. 4 mais 7, 11. 11 positivo, menos 10, raiz quadrada de 3. Ok? Vou continuar aqui, Tudo bem? Então, vou continuar aqui. Então, eu tenho 11 menos 10 raiz quadrada de 3. 11 menos 10, eu tenho 11 positivo e tenho 10 negativo, vai me dar 1 positivo. 1 positivo, eu preciso colocar no... Posso colocar, não tem problema nenhum. 1 raiz de 3, tá? Raiz de 3. Ok? Posso deixar só a raiz de 3? Posso. Vamos lá, galera. O nosso próximo exemplo, nós temos uma multiplicação aonde eu tenho raiz cúbica de 5 que está multiplicando raiz cúbica de 25. Ok? Então, vamos lá. Vejam. A raiz cúbica aqui não é um fator comum para todos eles? Raiz cúbica e raiz cúbica? Perfeito. Então, o que eu vou fazer nessa condição? Se eu tenho ambos os radicais iguais, eu vou multiplicar aqui, em primeiro lugar, os meus radicandos e manter o meu radical, porque é comum para todos eles. Então, vai ficar raiz cúbica de quem? 5 vezes 25, olha lá, vamos fazer aqui, 25 vezes 5 é igual a 125. Então, eu vou ter raiz cúbica de 125. Perfeito? Ótimo. E agora? Como que nós fazemos? Agora é resolver aí o meu radical, como nós estamos resolvendo. Vamos fatorar o meu radicando. Então, 125 vai ser fatorado em fatores primos, termina em 5, vai dar por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ok? Beleza? Índice 3, agrupo os meus fatores de 3 em 3. Então, aqui 1, 2, 3 vai dar 5 ao cubo. E vou reescrever aqui. Então, raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. Perfeito? Utilizando aí a propriedade dos radicais, expoente 3 índice 3, posso cortar todos aqui, então o meu radical deixa de existir e vai sobrar apenas o número 5, que é exatamente o meu resultado. Então, a multiplicação
da raiz cúbica de 5 pela raiz cúbica de 25 vai me dar o resultado 5. Tranquilo, gente? Beleza! Bom, continuando aqui, galera, o nosso próximo exemplo, nós temos um radical aonde os meus índices são diferentes. Vejam só, aqui eu tenho raiz cúbica e aqui eu tenho raiz a quarta. Opa, completamente diferente do que nós estávamos resolvendo até agora. E aí, algum problema? Não, sem nenhum problema. Por que nenhum problema? Vamos utilizar as propriedades. Então, como que nós vamos fazer? O que que nós temos que pensar? Nós temos que manter o mesmo índice para todos os radicais, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou igualar os índices. De que forma? Tá vendo esse índice aqui que está nesse radical? Eu vou multiplicar esse índice por esse vezes 4. Se eu multiplico o índice, a minha propriedade, a minha regra fala que eu tenho que multiplicar aqui dentro também o meu radicando. Então, ó, se não tem ninguém aqui, nós sabemos que é 1. Então, eu vou multiplicar esse 1 que está aqui por 4 também. E o índice que estava aqui, nós vamos multiplicar o meu índice daqui, vezes 3. Tá? E o mesmo 3 que multiplica aqui, vai multiplicar aqui. Não tem nenhuma, nós sabemos que agora aqui tem o número 1 escondidinho. Então, é 1 vezes 3. Perfeito? Então, o que que nós fizemos? Nós multiplicamos o meu índice daqui, aqui, e o meu índice que estava aqui, nós multiplicamos o cara daqui. Por que que nós fizemos essa multiplicação cruzada? Para igualar os índices, tá? Vejam só o que que vai acontecer agora. Então, olha, eu vou reescrever aqui esse meu radical, esse meu primeiro radical. Olhem só, 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 1 é igual a 4. Que multiplica quem? Vamos lá, no outro radical. Tá? Vamos lá. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Observe que com a ajuda das propriedades nós conseguimos igualar os meus índices. Ou seja, eu tenho um radical comum aí para ambas as sentenças. E agora, o que que eu faço? Bom, agora nós resolvemos da maneira que nós estávamos resolvendo anteriormente, tá? Então, ó, vamos só relembrar aqui, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a potenciação. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, só para relembrar. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 2 ao quadrado é igual a 16. Então, eu tenho aqui raiz 12 de 16, que multiplica, quanto que é 3 ao cubo? 3 ao cubo na potenciação é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ótimo! Então, raiz 12 de 27. Ok? Perfeito? Tranquilo. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós podemos, como o radical é o mesmo, nós podemos manter um único radical e multiplicar os meus radicandos. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vai ser igual raiz 12 de 16 vezes 27. Resolvendo essa multiplicação, nós vamos chegar que, vamos lá, vou por aqui, ó, que vai dar raiz
12ª, 16 vezes 27, vocês resolvendo aí, vocês vão chegar, se eu não me engano, a 432, ok? Chegou nesse resultado? Ótimo, gente, perfeito, tá? Pode terminar por aqui, não precisa fatorar todo ele. Ah, mas caso queira fatorar, ótimo, é só fatorar o 232 e depois agrupar de 12 em 12 unidades, tá bom? Bom, galera, este próximo exemplo eu tenho uma divisão de raízes, tá? Então vamos observar aqui. Aqui em cima no meu numerador eu tenho raiz quadrada de 24 e no meu denominador eu tenho raiz quadrada de 6. Então veja, raiz quadrada é um fator comum para ambos, certo? Então eu vou escrever essa divisão em uma outra forma, onde eu vou agrupar elas. Como? Assim, ó, eu vou colocar uma única raiz, que é a minha raiz quadrada, que é um fator comum para todos eles, e vou escrever a minha divisão. 24 dividido por 6, ok? Ah, mas e o meu radical ali? Deixa ele quietinho por hora, tá bem? Então, e agora o que nós vamos fazer? O que eu tenho aqui? Eu não tenho uma divisão, 24 dividido por 6, desculpa, 24 dividido por 6, vamos resolver ela. Esquece o radical por enquanto, tá? 24 dividido por 6, olhando lá na tabelinha, lá na tabuada, vocês vão encontrar que o 24 dividido por 6 é igual a 4, tá? Então, eu vou reescrever isso resolvendo essa divisão, que vai me dar quem? Raiz, que eu vou manter, porque eu não posso tirar ela, porque ela está presente, raiz quadrada de 4, ok? Então veja, o que nós fizemos? A minha divisão, o fator comum quadrado era igual para todos, eu escrevi num único radical quadrado. E coloquei as minhas sentenças aqui do jeito que estava aqui, tá? Dentro da raiz. Resolvi a minha divisão, 24 dividido por 6, e cheguei ao meu fator, 4. E agora o que eu faço? Agora eu resolvo a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 4. Lembrando que raiz quadrada de 4 eu tenho que encontrar que número multiplicado por ele mesmo vai dar 4, que é um quadrado perfeito, certo? Qual é o número que multiplicado por ele vai dar 4? É igual ao número 2. Então, vejam só. Raiz quadrada de 24 dividido por raiz quadrada de 6 é igual a quanto? É igual a 2. Ok? Viram só? Não é tão difícil. É só a aparência que é feia, mas na hora de resolver é bem tranquilo. Vamos lá para o próximo exemplo. Bom, gente, nesse exemplo, o que nós temos? Nós temos raiz quadrada de 5, tá? Que está multiplicando, vejam só, como que eu sei que ele está multiplicando? Eu tenho um parênteses aqui, e aqui, ó, como se não tem sinalzinho nenhum, nós sabemos que aqui tem uma multiplicação, que está multiplicando quem está dentro do parênteses. Quem que está dentro? 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5, tá? Então, olha, não se assustem, não é difícil resolver isso. Nós teremos que aplicar a propriedade distributiva, tá? O que significa, o que é essa propriedade distributiva mesmo? Vamos lá, só para recordar, significa o seguinte, que quem está fora vai multiplicar quem está dentro. Isso quer dizer o quê? Que o meu radical aqui, raiz quadrada de 5, vai multiplicar aqui este cara que está aqui dentro e ele também vai multiplicar esse outro cara aqui,
Tá? Então, o meu termo lá, a raiz quadrada de 5, vai multiplicar os dois fatores que estão aqui dentro. Tá? Então, vamos resolver isso. Primeiro, vamos montar como que vai ficar. Então, vai ficar lá, ó, raiz quadrada de 5, que multiplica quem? Multiplica 3 raiz quadrada de 2. E agora? Agora ele vai multiplicar esse cara que está desse lado. Mas aqui tem um sinalzinho de menos. Eu não mexo nele, tá? Ele tem que ser mantido. Menos raiz quadrada de 5, que multiplica raiz quadrada de 5. Perfeito? Ótimo. E agora? Agora nós vamos trabalhar com esses caras que estão aqui embaixo, tá? Então vamos resolver um por vez, tá bem? Então vejam só. Raiz quadrada, olha cá. Raiz quadrada, um radical ao quadrado, e aqui é um radical ao quadrado. Então, se eu tenho um radical comum para ambos, eu posso juntar todos eles, todos os membros, em um único radical, porque é desnecessário. Por que eu vou ter duas raízes quadradas na mesma expressão? Não tem sentido, ok? Então, eu vou colocar este cara que está aqui dentro, olha. Por que eu vou fazer isso? O meu radical é o mesmo, não vai ter problema nenhum, não vai ter interferência nenhuma no meu resultado. Então eu vou reescrever isso que vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil para nós enxergarmos e resolver isso, tá? Então vai ficar, ó, eu vou colocar esse cara que está aqui dentro desse radical. Tá? Ele não está multiplicando? Ótimo, ele vai vir para cá multiplicando do mesmo jeito. Tá? Então vai ficar 3 raiz quadrada de 2, olha o 5 aqui, ó, mesmo radical vai entrar aqui dentro, que multiplica 5. Tá bem? Perfeito. Menos, olha lá, raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado, olha lá, eu não tenho duas raízes igual? Esse vezes esse, se fosse um sinalzinho de mais aqui, não daria duas vezes esse? Por exemplo, 1 mais 1, eu tenho 2, tá? Se fosse, como é uma multiplicação, então quanto que fica? Raiz vezes raiz quadrada vezes raiz quadrada é raiz quadrada, ok? Isso não vai mudar, raiz quadrada, porque não dá para eu pôr raiz quadrada ao quadrado, ok? Raiz quadrada é raiz quadrada, tá bem? 5 vezes 5, raiz, ó, 5 vezes 5 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? 5 ao quadrado, que não é a mesma coisa que 5 vezes 5, por que eu não vou colocar 5 vezes 5? Tá bom, eu vou colocar 5 vezes 5, tá? Beleza, não tem problema, para seguir a mesma ideia que nós estamos colocando aqui, raiz quadrada de 5 vezes 5. É que eu colocando raiz a raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu ia ganhar um passo, mas não tem problema. Sem problema nenhum. Vamos fazer aqui. Então, agora eu vou resolver as multiplicações. Olhem lá. 3, não vou mexer com ele, raiz quadrada, 2 vezes 5, igual a 10. Menos raiz quadrada, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Tá bem? Perfeito. E agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fatorar aqui os meus caras, tá? Então, vamos lá. Eu vou fatorar o 10? Pode fatorar, mas se fatorando 10 aqui, vocês vão ver que não vai mudar, tá? Eu vou fatorar ele aqui só para vocês perceberem que não vai mudar lá. Ó, 10 termina em 0, então divide por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 é dividido por 5, que vai dar 1. Então, vai dar 2 vezes 5. 2 vezes 5 não é igual a 10? Então eu teria que escrever aqui, ó, 2 vezes 5. Resolvendo 2 vezes 5 vai dar 10. Então vai chegar na mesma coisa, então eu não vou mexer com ele, tá? Mas o 25 não, ó. Fatorando 25, 25 dividido por 5 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Então, ó, 1, 2, 5 ao quadrado.
Lembra, anteriormente eu ia colocar 5 ao quadrado para ganhar um passo, para ganhar esse passo aqui. Mas eu vou reescrever ele aqui, não tem problema nenhum. Que é igual 3 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Que é o meu 25 fatorado em fatores primos, que vai dar isso daqui. Utilizando a propriedade, vamos lá, índice igual a expoente, corta. Cortando vai sobrar quem? Igual 3 raiz de 10 menos 5. Ok? Então vamos lá. Eu tenho 3 raiz de 10 menos 5. Olha, número eu vou colocar perto de número. Então vai ficar, eu vou passar para cá, tá bem? Então vai ficar, vamos lá, passando para cá, copiando aqui, 3 raiz quadrada de 10 menos 5. Vou colocar um número perto de número, então vai ficar 3 menos 5 raiz de 10, que vai ser igual a quanto? 3 positivo menos 5 negativo é igual a menos 2 raiz de 10. E aqui termina o nosso exercício, tá? Então, observe, ele é um pouquinho mais chatinho para se resolver, porque ele é um pouco mais trabalhoso, mas não é nada tão complicado assim, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Então, olha, se lembre sempre, dificuldades existem e elas são necessárias para que nós possamos evoluir. Evoluir como estudantes, evoluir como profissionais, evoluirmos como pessoas, tá? Então, as dificuldades, as barreiras, os empecilhos, elas são necessárias e através delas é que nós superamos todos os nossos obstáculos. Então, são as nossas dificuldades que nos faz ser mais forte, que nos faz levantar e lutar todos os dias. Então não desistam, por maior que seja a dificuldade que vocês tenham. Lembre-se sempre, vocês podem e irão vencer todas elas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Dúvidas, qualquer coisa aí, é só entrar em contato. Fiquem com Deus, até a próxima, galera!